Pessoal, bom dia. Esse é o canal Somatize, eu sou a professora Edna e estou aqui hoje com um vídeo muito fácil, tá? Quero saber qual a mediana desses 5 números: 3, 12, 23, 15 e 2. Mediana representa o termo central, tá? Então, se eu tenho dados soltos, dados brutos, simplesmente, né, listados, é muito fácil de fazer. Basta colocar em ordem, tá? Em ordem crescente, e aquele valor que ficar no meio é a nossa mediana. Então não tem desculpa, é muito fácil. Se eu tiver uma quantidade ímpar de termos, é muito fácil, porque eu tenho um valor central, tá? E se eu tiver uma quantidade par de termos, eu não vou ter um único valor central. Então eu vou ter que pegar dois valores centrais e fazer a média aritmética desses números, tá? Então eu vou fazer aqui com esse exemplo, depois eu coloco mais um número para vocês entenderem se a quantidade for par. Então, aqui primeiro, mediana para uma quantidade ímpar de dados. E aí dados soltos, dados brutos, tá? Então, o que você tem que fazer? Primeiro, colocar em ordem crescente de valor esses dados. Então, nós temos aqui 5 termos. Então, em ordem, vamos colocar primeiro, ó, número 2, né, do menor para o maior. Número 2, depois, número 3, depois quem vem, ó, 12, depois 15 e depois o 23. Concorda comigo? Coloquei em ordem crescente. Bom, colocado em ordem crescente e percebido que temos um número par de termos, nós vamos procurar o valor central, tá? Que no nosso caso aqui é o 12. Por que ele é o valor central? Porque nós temos dois termos depois dele e nós temos dois termos antes dele. Então tem que ter isso, a mesma quantidade de termos antes e a mesma quantidade de termos depois, tá? Então, para essa nossa questão, qual a mediana desses dados? Nossa mediana é 12, tá? Se eu tiver uma quantidade muito grande de termos, porque aqui fica fácil de ver que é o terceiro termo, como que eu vou saber qual é o termo central? Então, funciona da seguinte maneira, vamos supor que eu tenha, sei lá, 31 termos, né, que fica um pouco mais complicado. 31 nem digo, mas enfim. O que você vai fazer? Você vai dividir por 2 a quantidade de termos que você tem. Então, por exemplo, se fosse 31, você ia pegar 31, dividir por 2. Vai dar 15,5. Então, você pega o valor mais próximo inteiro que tiver dado. Então, deu 15,5. O inteiro mais próximo, né, depois desse 15,5 é 16. Então, o termo que vai ser a sua mediana é o 16º. Não é que a resposta é 16, não. É a posição 16. Então, você vai ter colocado em ordem, você vai lá contar 1, 2, 3, 4, 5, chegar no 16, aquele é a sua mediana. Então, por exemplo, nesse aqui, ó, são 5 termos. Então, você ia fazer 5 dividido por 2. Sempre divide por 2, né? Divide ao meio. Então, vai dar 2, 2 vezes 2, 4, sobra 1. Quero continuar, vírgula, 0. 10 dividido por 2 dá 5. 5 vezes 2, 10. Então, olha lá, 2,5. Então, o valor mais próximo inteiro, o para frente, no caso, vai ser 3, ou seja, terceira posição. 1, 2, 3, tá? Então, tá ali a nossa mediana. Agora, se nesses números ali eu tivesse um número a mais, né? Se fosse uma quantidade par. Então, vamos pegar aqui, se eu tivesse 3, 12, 23, 15, 2 e, sei lá, 30, por exemplo, tá? Coloquei um número a mais, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. A ideia de colocar em ordem não se altera, temos que fazer isso. Então, colocando em ordem, vamos ter menor aqui, 2, depois 3, depois 12, depois 15, depois 23 e por último, ó, 30. Ok? Certo? Bom, o que nós vamos fazer? Deu para perceber que não temos um valor central, né? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu precisava de um valor que tivesse antes e depois a mesma quantidade de termos. Isso não tem. Então, quando for uma quantidade par de termos, eu vou pegar dois valores centrais e não um. Então, nesse caso, os nossos valores centrais são 15 e 12. Certo? Por quê?
Depois do 15, temos dois termos. Antes do 12, temos dois termos. Tá aí dois valores centrais, percebem? Então, o que nós vamos fazer? Como são dois valores e a minha resposta é um número só, eu vou fazer a média aritmética entre esses dois valores. Ou seja, eu vou somar esses dois valores e dividir por 2, tá? Então, no caso, 12 mais 15, então a minha mediana vai ser 12 mais 15 dividido por 2. Então, isso vai ficar 12 mais 15 dá 27 e 27 dividido por 2. 2 dividido por 2 dá 1, sobra nada. 7 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 2, 6, sobra 1. Quero continuar, vírgula, 0. 10 dividido por 2, 5. Então, 13,5 é a mediana dessa nossa segunda distribuição de dados, tá? Gente, como é que eu desço o humor? Impressionante. Eu vejo no vídeo que eu tô descendo e aqui eu não consigo enxergar isso, mas tudo bem. Então, 13,5. Então, só lembrando, como que eu vou também saber quais são os dois termos centrais se eu tiver uma quantidade muito grande de termos? Basta dividir por 2. O primeiro número que der é a primeira posição que eu preciso. Então, por exemplo, aqui são 6 termos. 6 dividido por 2 dá 3, ou seja, terceira posição. Terceira e quarta, tá? Então, o primeiro número já é a resposta da divisão. Então, se eu tiver 50 números, 50 dividido por 2 dá 25. Então, eu vou pegar a 25ª posição mais a 26ª posição, certo? O número que der mais o próximo. Tá? Em posição, não tô falando que a resposta é 25, tá? Cuidado com isso. Pessoal, então é isso. Mediana para dados, né? Brutos para dados não tabelados. Espero que você tenha gostado. Críticas, sugestões, peça dicas de exercício, enfim. Pode colocar aqui embaixo, tá ok? Beijo!